Oi, pessoal. Correção dos exercícios que eu prometi na semana passada, ok? Então, a número 1. Em um campeonato de futsal, determinado time venceu 3 dos 5 jogos que disputou. A quantidade de jogos que o time venceu representa quantos por cento do total? Então, olha só, nós temos duas formas de fazer. Vamos lá. Então, olha aqui. Nós temos que ele venceu 3 de 5, então 3 quintos. Nós podemos dividir o 3 pelo 5, que vai dar 0,6. Multiplicando isso por 100, porque a gente está falando em porcentagem, vai dar 60%. Ou a gente pode utilizar a regrinha de 3, não tem problema. 5 é o meu 100%. 3 é o valor que eu quero descobrir. Então, cruza aqui. 5 vezes x é igual a 300. 300 divide por 5, que também vai dar 60, certo? Número 2. Qual a densidade demográfica da cidade de São João do Meriti, no Rio de Janeiro, no ano de 2017, sabendo-se que a estimativa da população é de 460.461 habitantes e a área de 35 quilômetros ao quadrado? Basta a gente dividir, pessoal, aqui o número de habitantes pela área. E o resultado, ó, tá aqui. Vai dar 13.156,02 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Basta a gente dividir, tranquilo? Número 3. Em uma planta baixa, a escala é de 1 a cada 130, ou seja, 1 por 130. 1 centímetro no desenho corresponde a 130 centímetros no real. Se um apartamento ele possui 8 centímetros de largura no desenho, quantos metros ele possui no real? Então, vamos fazer, ó. Nós temos aqui a escala, a 3, de 1 por 130. Se aqui ele tem 8, quanto ele vai ter aqui? Certo? Basta a gente multiplicar cruzado. X é igual a 8 vezes 130, que vai dar 1.040. Só que esse valor, ele está em centímetros. Nós temos que passar ele para metro. Aí, a gente tem que lembrar, ó. 1 metro tem 100 centímetros. Quantos metros vai ter 1.040 centímetros? Cruza. Vai ficar 1.040 dividido por 100. E o resultado vai ser 10,40 metros. Então, esse apartamento, ele tem 10,40 metros de largura. 4. Em termos de velocidade, o guepardo, um felino típico das savanas africanas, é considerado um dos animais terrestres mais velozes do mundo. Qual é a medida da velocidade média em metros por segundo obtida por um guepardo que percorreu 266 metros em 10 segundos? Divide esse por esse, a velocidade pelo tempo, e vai dar um resultado de 26,6 metros por segundo. Então, essa é a velocidade média do guepardo, ou seja, ele percorreu 26,6 metros em 1 segundo, ok? Número 5. A população de Palmas, em Tocantins, é uma das que mais cresceram no Brasil nos últimos anos. De 2010 a 2017, a população desse município, cuja área territorial mede 2.218,942 km², passou de 228.332 habitantes para 286.787. Qual era a densidade demográfica de Palmas em 2010 e em 2017? Então, nós temos que fazer duas contas, né? Nós vamos primeiro dividir esse número de habitantes pela área e depois esse também pela área. E o resultado está aqui, ó. Em 2010, nós temos 102,9 habitantes por quilômetro quadrado e em 2017, nós temos 129,24 habitantes por quilômetro quadrado, ok? Então, aumentou bastante, ó. Número 6. Paulo fez uma viagem de ônibus de 841 quilômetros entre os municípios de São José do Rio Preto, em São Paulo, e Juiz de Fora, em Minas Gerais. Sabendo que o ônibus partiu às 8 horas e chegou às 22h30 do mesmo dia, qual a medida da velocidade média desse ônibus? Então, a distância a gente já sabe, aqui, ó, 841. O tempo é que a gente tem que ver, ó. Se ele saiu às 8 e chegou às 22h30, nós vamos diminuir. Vai dar um resultado de 14 horas e
30, então ele levou 14 horas e meia para percorrer essa distância. Dividindo 841 por 14,5, nós vamos ter um resultado de 58 quilômetros por hora, ok? Número 7. Um reservatório que tem medida de capacidade de 12.280 litros está com 75% de medida de sua capacidade com água. Neste reservatório tem mais ou menos de 9.824 litros. Então, nós vamos calcular quanto é 75% de 12.280. Pode usar aquela regrinha de 3 simples ou pode simplesmente fazer isso daqui, ó. 75% é o mesmo que 0,75 vezes 12.280 vai dar 9.210 litros, ou seja, é menos que 9.824, ok? Número 8. Sabendo que A, B, C e 120 são números diretamente proporcionais aos números 220, 120, 160 e 480, respectivamente, ou seja, naquela ordem, determina os números A, B e C. Então, vamos lá. Olha só. Nós temos aqui A, B, C, 120, 220, 120, 120. Tá, então nós vamos colocar que o A, com 220, é proporcional a B e 120, C, 160. E nós temos aqui uma que a gente consegue resolver. Então, nós vamos ver qual é a constante que se fala, a K, né? De proporcionalidade. Ou seja, nós vamos simplificar essa fração. Podemos cortar aqui. Divide por 12 em cima e por 12 embaixo, nós vamos ter 1/4. Essa é a nossa constante, tá? Se eu simplificar essa e essa, todas elas vai dar 1/4 no final, ok? Como que eu vou achar, então, o valor do A, do B e do C? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer A 220 é igual a 1/4. Não tô dizendo aqui que é tudo igual? Aí, eu vou cruzar, ó. Vai ficar 4A igual a 220. A é igual 220 dividido por 4, que vai dar 55. Então, o meu A vale 55. Posso fazer o B e o C direto? Pode. Basta dividir o 120 por 4, ó. Estão vendo? O mesmo que eu fiz aqui, ó. 220 por 4, 120 por 4 e 160 por 4. Então, B é igual a 120 dividido por 4, que vai dar 30. Então, o B é 30. E o C é 160 dividido por 4, que vai dar 40, ok? Então, o C aqui é 40. Pronto. Vamos para 9. Um trem deslocando-se a uma velocidade média, cuja medida é 400 km por hora, faz um determinado percurso em 3 horas. Caso a medida da velocidade média do trem se aumentar essa velocidade para 480, qual seria a medida do tempo necessário para fazer esse mesmo percurso? Podemos usar uma regrinha de 3 simples aqui, ó. Então, ó, 400 km por hora, né, a velocidade média, ele leva 3 horas. Se nós aumentarmos a velocidade aqui, vai aumentar ou vai diminuir o tempo? Vai diminuir, correto? Então, nós vamos ter que inverter essa daqui. Vai ficar 400, 480, o x vai para cima e o 3 vai para baixo, multiplica cruzado, então vai ficar 480 vezes x, certo? Que é igual 400 vezes 3 dá 1.200. Divide 1.200 por 480, que vai dar, perdão aqui, 2,5 horas, 2 horas e meia. Tranquilo? A número 10. Douglas tem 6 calopsitas e planeja ter mais. Para alimentá-las, um pacote de ração é o suficiente para 12 dias. Se ele comprar mais 4 calopsitas, ele vai ficar com 10, né? Quantos dias um pacote de ração irá durar? Se ele aumenta a quantidade de pássaros, né? Significa que o número de ração ali, a quantidade vai diminuir, não vai dar para tanto tempo, né? Vai diminuir a quantidade de dias. Então, o que a gente tem? Inversamente proporcional, nós vamos inverter essa. O x vai para cima e o 12 vem para baixo. Vai ficar 10 vezes x, 6 vezes 12, que é 72, certo? 72 divide por 10, que vai dar 7,2 dias.
Vamos para 11. João, Ivo e Elto ganharam de seus pais 46 moedas de mesmo valor. Eles repartiram essas moedas de maneira diretamente proporcional às suas idades, que são 4, 7 e 12 anos, respectivamente. Quantas moedas cada um recebeu? Olha só, pessoal. Primeira coisa, vamos anotar aqui a quantidade total que a gente tem e os números que a gente vai dividir proporcionalmente, tá? Segunda coisa, nós vamos botar o total em cima, porque é uma divisão, certo? E embaixo eu vou colocar esses números aqui, ó. 4 numa soma, mais 7, mais 12. Então, vai ficar 46 dividido por 23, que vai dar 2. Então, a cada um ano, né, já que a gente tá falando aqui que isso aqui é a idade deles, a cada um ano que cada um tem aqui, vai ganhar 2 moedas. Então, o primeiro filho, ele tem 4 anos. 4 vezes 2, ele vai ganhar 8 moedas. O outro filho, ele tem 7 anos. 7 vezes 2, ele vai ganhar 14 moedas. E o outro filho, o mais velho, vai ganhar 24. Bem simples, ok? Número 12. A quantia de R$3.000 precisa ser dividida entre Amanda, Thaís e Heloísa, de maneira inversamente proporcional às suas idades, 20, 15 e 12 anos, respectivamente. Determine a quantia em reais que cada uma receberá. A forma de fazer é bem similar à outra, só que como aqui, tá? Como aqui a gente está tratando com inversamente proporcional, a primeira coisa que a gente vai fazer, depois de anotar aqui o total e os números que a gente vai utilizar, nós vamos ter que inverter esses números aqui. Inverter, gente, é colocar o número 1. É como se a gente pegasse o 1 que está embaixo e vai para cima e o 20 vai para baixo. O 1 vai para cima, o 15 vai para baixo. O 1 vai para cima, o 12 vai para baixo. Agora, nós vamos fazer com que esses números tenham o mesmo denominador. Aqui embaixo, ó, o mesmo número. Como que a gente faz isso? Mínimo, múltiplo, comum. Quem não lembra, ó, coloca os 3 números e nós vamos decompor eles. Por 2 primeiro, por 2 de novo, e agora por 3 e por 5. Agora, a gente multiplica tudo que apareceu aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5, 60. Então, esse é o meu mínimo múltiplo comum. Vou colocar o 60 aqui, 60 aqui e 60 aqui. Agora, eu vou dividir o 60 pelo número de baixo para saber qual é o número que eu vou botar em cima. 60 divide por 20, dá 3. Então, 3 vezes 1, 3. Aqui, 60 divide por 15, dá 4. 4 vezes 1, 4. 60 divide por 12, dá 5. 5 vezes 1, 5. Agora, a gente vai trabalhar apenas com esses números de cima, tá? Então, nós vamos pegar o total, que é R$3.000, aqui, e vamos dividir pela soma desses 3 números. 3 mais 4 mais 5. Então, vai ficar 3.000 dividido por 12, que vai dar 250. E agora, a gente vai multiplicar. 250 vezes 3. Esse 3 representa a primeira idade, que é 20. 250 vezes 3 dá 750. Então, a Amanda vai receber 750, que tem a maior idade. 250 agora vezes 4, que vai dar 1.000. R$1.000, que é da Thaís. É a Thaís que tem 15 anos. Depois, nós temos 250 vezes 5, que é 1.250, que é para a Heloísa, que tem 12 anos. Então, ó, quanto maior a idade, menos recebeu, ok? O prêmio de um concurso no valor de 288.000 será dividido de maneira diretamente proporcional aos pontos obtidos pelos candidatos das 3 primeiras colocações. Supondo que o primeiro colocado tenha feito 180 pontos, o segundo 110 e o terceiro 70. Determine o valor em reais do prêmio de cada um dos candidatos. Bom, pessoal, essa é mais fácil porque é diretamente proporcional. Já coloquei o total, já coloquei a pontuação aqui. Então, nós vamos dividir o total pela soma das pontuações. Então, o primeiro 180, mais 110, mais
70. Então, nós temos 288 mil dividido por 360, que vai dar 800. Agora, a gente vai multiplicar o 800 por cada número que tem aqui embaixo, ó. Então, o primeiro colocado, ele vai ganhar 800 vezes 180, 144 mil reais. Esse é o primeiro. O segundo vai ganhar 800 vezes 110, que vai dar 88 mil. Esse é o segundo colocado. E o terceiro vai ganhar 800 vezes 70, que é 56 mil. Ok? Fechou. Espero que tenha ajudado vocês. Façam a avaliação com calma e atenção, porque vocês sabem que só pode responder apenas uma vez. Ok? Abraço.